Mas nesta manhã, eu quero pregar sobre o perigo do desânimo. O desânimo é um perigo, é algo muito destrutivo, tem abalado muitas igrejas. Não seria diferente com a nossa igreja, mas também tem abalado muitas famílias, tem abalado o nosso país como um todo, né? O brasileiro tem estado muito desanimado. Mas eu quero falar sobre a igreja nesta manhã, o desânimo que diz respeito à igreja. Podem permanecer assentados, pois eu só vou mostrar o contexto de Neemias capítulo 4 aqui para vocês. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Os judeus estavam enfrentando muitos obstáculos, muitos inimigos dentro da própria casa. E esses obstáculos trouxeram muita indignação e desânimo para o povo de Israel. Também pudera, no verso 2, e falou este Sambalate na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão a Cabaloão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Em outras palavras, este inimigo de Israel estava caçoando dos judeus, desmoralizando os judeus, enfraquecendo a fé dos judeus. Então Neemias, que era o líder de Israel, teve que lidar com este inimigo chamado desânimo. Este inimigo chamado desânimo, este perigo chamado desânimo. E eu creio que nós estamos tendo que lidar com este perigo nos dias de hoje também. E eu espero em Cristo que esta mensagem seja libertadora. Amado Deus e eterno Pai, obrigado por sua palavra, que não nos abandona, e ela nunca, jamais nos deixa órfãos. Mas nós podemos amá-la, segui-la e permitir que ela fale aos nossos corações com poder. Peço ao Pai que nesta manhã ela possa falar comigo, falar com todos que aqui estão, e ela possa nos vivificar, ela possa nos transformar, nos fortalecer, nos sarar e nos recuperar. Tudo isso eu peço no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Há um certo perigo no reino de Deus que afeta todos os tipos de pessoas, desde o pastor até a criancinha mais jovem da igreja. Um perigo que rouba nossa força física, nossa força espiritual, um perigo que distorce a nossa visão, nossos pensamentos, nosso raciocínio. Pode até causar problemas físicos. E causa. Que perigo seria este? Já foi dito, é o perigo do desânimo. Você sabia que o desânimo é o pior inimigo com o qual nós temos que lidar no ministério? Sempre temos que lidar com este perigo dentro da igreja. Muitos homens de Deus, grandes homens de Deus e mulheres de Deus, já foram vítimas do desânimo. Elias, talvez o mais famoso de todos, o profeta Elias, foi um deles. Ele abandonou a obra de Deus e até desejou a morte para si, de tão desanimado que estava. E agora Tiago, no Novo Testamento, nos avisa, nos adverte. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, se ele se desanimou, nós também podemos nos desanimar. Se ele abandonou a obra de Deus, nós também somos capazes de abandoná-la. E se ele desejou para si a morte, nós também somos capazes de desejar a morte para nós. Há vários anos atrás, o Corinthians Futebol Clube, que é um dos clubes mais importantes, né? E mais populares do nosso país, o Corinthians passou por um dos momentos mais difíceis de sua história. A torcida corintiana, literalmente, virou as costas para o time. Quantos se lembram disso? Podia-se ver nos estádios de futebol, quando o Corinthians estava jogando, a torcida ia
A torcida pagava pelo ingresso, mas a torcida assistia ao espetáculo de costas. Os torcedores ficaram de costas para o time. Os torcedores estavam indignados com os problemas do time, com as dificuldades do time, com as decisões da liderança, e viraram as costas para o Corinthians. Estava no estádio, mas não assistia ao jogo. E assim também algumas pessoas já viraram as costas para o reino de Deus. Fazem parte do reino de Deus, são até torcedoras do reino de Deus, mas elas não estão mais participando, de tão desanimadas, elas não estão mais se envolvendo, de tão apáticas, elas não estão mais se envolvendo, de tão fracas. A palavra de Deus nos dá uma boa notícia: o desânimo pode ser curado. Quer seja o meu, quer seja o seu desânimo, ele precisa ser curado, antes que seja tarde demais para a igreja, tarde demais para o casamento. O desânimo pode ser vencido. Paulo disse em 2 Coríntios 4:8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, no mundo teremos muitas aflições, só Deus sabe o que eu e você passamos nesta última semana, mas não precisamos ceder, porque no dia que eu e você aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a nossa morte foi decretada. Você sabia que você morreu para o mundo, você morreu para si mesmo, você morreu para a sua carne, você morreu para esta vida, no dia que você recebeu Jesus Cristo. No dia que você aceitou a Cristo, você se anulou, você colocou Deus em Cristo em primeiro lugar na sua vida. Neemias capítulo 4 mostra quais são as causas e os sintomas e a cura para o nosso desânimo. Em primeiro lugar, quais são as causas do nosso desânimo? A primeira causa que sempre precisa ser verificada é a física. Sim, existem problemas orgânicos que explicam a nossa apatia. Há problemas orgânicos que causam a nossa indiferença, a nossa letargia. Às vezes você pensa que é uma causa espiritual e não é. É uma causa física, que necessita da ajuda de um médico e não de um pastor. Os médicos dizem que pelo menos 20% das mães, ou seja, de cada 10 mulheres, duas vão sofrer de depressão pós-parto. É um desequilíbrio hormonal e vai causar desânimo, vai causar tristeza e vai causar muito cansaço na vida daquela mãe, muitos anos depois de ter dado à luz. Trata-se então de um desânimo orgânico. Mas no caso de Israel, no tempo de Neemias, e no caso da igreja nos dias de hoje, o desânimo é uma doença externa. Não está sendo causado por nada dentro de nós, mas esse desânimo está sendo causado por algo fora de nós. Ou seja, Satanás e os seus demônios. O inimigo que anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, está trabalhando para nos desanimar. Tirar de nós a força, o desejo de estarmos na igreja, de servirmos juntos a Deus. Verso 1 diz: e sucedeu que ouvindo Sambalate, guarde bem este nome, Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E sabe qual foi o papel deste demônio chamado Sambalate? Realçar os defeitos que havia na construção, realçar os defeitos que havia entre as pessoas, e assim também há demônios realçando o defeito da nossa igreja, as áreas difíceis da nossa igreja, realçando as dificuldades da nossa igreja, mostrando os defeitos da nossa igreja para que você se desanime, para que você desista deste caminho. Força externa causando um desânimo interno. Sambalate, que simboliza o próprio diabo, estava tentando causar medo, pavor e desânimo no povo de Deus através de ameaças e críticas.
Israel ficou desanimado por 5 razões, e nesta manhã talvez você esteja desanimado também por essas mesmas razões. A primeira delas, circunstâncias difíceis. Todos nós, brasileiros, estamos passando por circunstâncias difíceis. A vida não tem sido fácil para ninguém, para nenhum de nós. Independente do nosso status social, todos nós aqui estamos sendo desafiados por este governo, por esta economia e pela situação socioeconômica do nosso país. Depois de 70 anos de cativeiro, finalmente Israel voltou para a sua terra, mas para encontrar destruição, inimigos por todos os lados. Ao invés do templo de Salomão, uma das 7 maravilhas do mundo, que eles haviam deixado para trás, agora eles encontraram altares que foram construídos para os deuses falsos. Ao invés dos 10 mandamentos de Moisés, eles encontraram prostituição, idolatria e corrupção entre os povos. Até parece os dias de hoje, ao invés da tradição judaico-cristã, com a qual nós mais velhos crescemos, fomos ensinados através de nossos pais, valores que deram origem aos países do Ocidente. Agora, nesse exato momento, os governos e o nosso governo estão tentando destruir os valores da família tradicional, estão tentando destruir a nossa consciência religiosa e principalmente o monoteísmo, a adoração apenas a um Deus. Alguns anos atrás, uma mulher chamada Kim Davis, e ela merece ser honrada, ela era uma senhora cristã nos Estados Unidos da América. Ela trabalhava em um cartório, e ela foi presa porque recusou sancionar o casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo, alegando consciência religiosa. Ela disse, como cristã, eu não posso assinar uma certidão de casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo. Havia outras pessoas no cartório que fariam isso sem dificuldade alguma, porque não tinham a mesma consciência religiosa dela. E isso é algo defendido pela Constituição americana. Mas um juiz ativista daquela cidade preferiu mandar prender esta mulher, para que servisse de lição e de exemplo para os outros. Isso tudo aconteceu no país mais democrático do mundo. Ou seja, aquele juiz preferiu proteger a opção sexual de 2 pessoas, muito mais do que a opção religiosa de uma pessoa. E é de dar medo, porque isso aconteceria aqui também. Mas Jesus Cristo já avisou de antemão, em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis o quê? Mas as pessoas vivem neste mundo querendo felicidade, querendo paz, querendo conquistas, querendo realizações. E Jesus avisou, não, no mundo que nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci este mundo. Então a primeira causa do nosso desânimo, circunstâncias difíceis. E eu lhe prometo que a grama do vizinho pode parecer, mas não é, mais verde que a sua. Todos nós aqui estamos comendo o pão que o diabo amassou. As lutas podem não ser as mesmas, mas a intensidade é, porque o diabo está atrás de cada um de nós. A segunda causa do desânimo foi oposições. E estava com ele, com Sambalat, Tobias, outro nome que você precisa guardar, o Amonita. E disse, ainda que edifiquem, contudo vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Tobias, assim como Sambalat, odiava o Deus de Israel e o povo deste Deus, e os dois conseguiram atrasar a obra de Deus, mas não conseguiram pará-la, não conseguiram destruí-la.
Meus irmãos, nós estamos aqui há 10 anos, e só Deus sabe quanta e quanta oposição nós já encontramos desde que começamos este ministério. Oposição de dentro, oposição de fora. Mas apesar de que a nossa obra tem sido atrasada, apesar de que nós sofremos muitas avarias, principalmente durante a pandemia, a verdade nua e crua é que nesta manhã nós podemos dizer: a obra de Deus não foi destruída. A obra de Deus não foi paralisada, ela continua. Todas as igrejas, na verdade, que nós já implantamos, foram sujeitas a muitas adversidades. Pessoas, finanças, saúde e principalmente a opressão do diabo. Mas eu já aprendi, irmãos, que quanto maior a oposição, maior a vitória. Faltando uma semana para a inauguração do prédio do Templo Batista Maranata de Londrina. Faltando uma semana, quase tudo pronto para receber as pessoas que estavam vindo de fora. A igreja foi inundada pela chuva que deu durante aquela semana. E chovia dentro da igreja, caiu uma cachoeira dentro da igreja, água saindo por todas as paredes, danificando a pintura que tinha sido acabada de ser colocada na parede, danificando o gesso que tinha sido colocado naqueles dias, danificando a parte elétrica, danificando tudo. Parecia agora uma tarefa impossível inaugurar a igreja naqueles dias. Não tínhamos tempo nem dinheiro para arrumar tudo em apenas uma semana. Pior ainda, algumas pessoas ao nosso lado começaram a nos criticar. Tobias e Sambalates da vida começaram a nos criticar e dizer que não iríamos conseguir. Aquelas pessoas ficaram no nosso pé para cancelar a inauguração, mesmo depois que já havíamos distribuído mais de 10 mil convites. Eu fiz o que eu sabia fazer, eu fui atrás de Deus, e o irmão Geraldo, que está aqui nesta manhã, foi atrás da pá. Eu fui atrás de Deus, e o Geraldo foi atrás do martelo. Amém, irmãos? Amém. E 7 dias depois, nós entramos no templo. E mais de 100 pessoas visitaram a nossa igreja pela primeira vez durante aqueles 3 dias de conferência. E a pessoa que mais nos criticou durante a semana me procurou depois e disse: eu peço perdão por tudo que pensei e falei contra vocês. E só Deus sabe o que ele pensou. Neemias conseguiu construir o muro, apesar de todas as oposições. E eu quero dizer nesta manhã, nós chegamos até aqui com mais de 34 projetos missionários e com mais 2 igrejas novas em 10 anos, apesar de toda a oposição. Amém, irmãos? Há muitas críticas sendo ditas aqui dentro e lá fora a nosso respeito. E eu não estou dizendo que elas não sejam verdadeiras. Eu só estou dizendo que apesar das críticas, a obra de Deus não foi e não será paralisada. A terceira causa do desânimo deles, e nossa também, foi a humilhação. Ninguém gosta de ser humilhado, mas humilhação faz bem para o nosso ego. Tobias disse que uma raposinha seria capaz de derrubar o muro que os judeus haviam construído. Ele não disse isso porque era verdade, mas para humilhar Neemias e seus homens. Humilhação faz parte da igreja, irmãos. Se você não quer ser humilhado, não faça parte do corpo de Cristo. Já faz mais de 2000 anos, ninguém conseguiu parar a igreja do Senhor Jesus. Onde está o Império Romano? Onde está a Inquisição? Onde estão os comunistas que tentaram destruir a Bíblia e a existência de Deus? Na sua grande maioria, a igreja é composta de pessoas humildes e simples. São poucas igrejas que têm um irmão Walter da vida. Amém, irmãos? São poucas igrejas que têm um Márcio.
que eu quero dizer com isso? São poucas igrejas que têm pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas importantes no meio dela. Mas Paulo avisou que seria assim mesmo, em 1 Coríntios 1:26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Nenhum de nós aqui se considera nobre, nenhum de nós aqui se considera poderoso, nenhum de nós aqui se considera sábio, porque na grande maioria nós somos pessoas humildes, nós viemos da pobreza, e Deus nos colocou juntos. Circunstâncias difíceis, oposições de dentro e de fora, humilhação, isso tudo causa desânimo. E sabe qual foi a quarta causa para o desânimo dos judeus? Crítica. Crítica. Ninguém gosta de ser criticado. O que Neemias fez com respeito às críticas? O que eu e você temos que fazer? Nada. Amém, irmãos? Nada. Não há nada a se fazer com respeito às críticas. Ele estava muito ocupado para prestar atenção aos críticos e às críticas. Alguém observou isso. É até poético. A lua jamais brilharia no céu com todo o seu fulgor se ficasse prestando atenção nas cachorradas que ficam latindo para ela. Assim também não precisamos ficar desanimados com as críticas. E a quinta causa, e para mim essa é a mais forte de todas, é a falta de discernimento. O meu povo não tem conhecimento. O meu povo não tem discernimento. Veja o verso 6. Neemias disse para eles no meio do caos: porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O povo estava desanimado, porque não conseguia enxergar o progresso da obra de Deus. Se o irmão Célio me falar que está desanimado, eu vou dizer: Célio, veja o que Deus tem feito nesses últimos 10 anos, na sua vida, na vida da Kétila. Veja o que Ele tem feito através do ministério do TBM em Ribeirão Preto. Pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para as derrotas, olhe para as vitórias. Eles ainda estavam olhando para os destroços, ao invés de olhar para aquele muro que já estava construído até a sua metade. Isso acontece também conosco. O desânimo vem, o desânimo virá quando tiramos os olhos das bênçãos e das conquistas e os focamos nas dificuldades. Um casal de nossa igreja, de uma de nossas igrejas, sofreu uma grande decepção dentro da própria igreja. Isso acontece. Deus nos colocou aqui, como diz as palavras do pastor, para provação. Amém, irmãos? Para nos provar. Este casal sofreu uma grande decepção dentro da própria igreja. Mas eu orei para que essa decepção não os tirasse da igreja, não os levasse para outra igreja. E fui visitá-los e perguntei sobre a igreja, e o marido, o líder do lar, disse: pastor Rômulo, muito mais foram as bênçãos que recebemos através desta igreja do que as decepções. Com certeza nós vamos ficar. E eu tenho certeza que haverá decepções, mas se você contar 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver que maiores foram as bênçãos. Em outras palavras, pastor, nós estamos melhores hoje com a igreja do que estaríamos sem ela. Neemias passou então para o povo que era melhor na terra prometida, com todos os seus problemas, do que no cativeiro, com todas as suas liberdades.
Vimos as causas do desânimo, circunstâncias difíceis. Quem aqui não está passando por momentos difíceis? Só Deus conhece o seu sofrimento. Só Deus sabe quando você está chorando, quando vai para a cama à noite. Oposições. Só Deus sabe quantas pessoas estão tentando impedir o seu crescimento espiritual, o sucesso do seu ministério. Humilhação. Só Deus sabe como você tem sido desprezado e maltratado. Falta de discernimento. Você precisa enxergar o mundo com os olhos de Deus e não mais com os seus olhos da carne. E agora, em segundo lugar, quais são os sintomas do desânimo? Pastor, será que eu estou desanimado? Será que o desânimo tem afetado a minha vida como crente desta igreja, como marido da minha esposa? Irmãos, o desânimo é algo muito fácil de ser detectado. Você sabe sim, se tem estado desanimado ou não. Mas o maior perigo é o fato que o desânimo é uma doença altamente contagiosa. Já vimos famílias inteiras abandonando o reino de Deus por causa do desânimo de uma única pessoa. Nós já perdemos uma família inteira porque um filho estava desanimado com respeito à igreja. A família disse, temos que ir para outra igreja, ou nosso filho vai deixar de servir a Deus. Foram para outra igreja e o menino deixou de servir a Deus. Começa com a falta de forças, com a falta de visão e com a falta de segurança. Primeiro começa com a falta de forças. Veja o verso 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. Em outras palavras, já trabalhamos demais. Quantos aqui já tiveram essa sensação? Eu já trabalhei demais. Por causa dos inimigos, eles tinham que reconstruir a cidade em tempo recorde. Ou seja, eles tinham que apressar aquela obra. Eu quero que você saiba nesta manhã, a começar pelo pastor, mas pelos irmãos também, o cansaço faz parte do reino de Deus. E geralmente só se cansa quem já trabalhou muito pelo reino de Deus. Eu já trabalhei muito pelo reino de Deus. Eu estou trabalhando pelo reino de Deus desde os meus 11, 12 aninhos de idade e nunca parei. Ah, porque você é pastor? Não, eu não fui pastor toda a minha vida. Mas toda a minha vida eu tenho me dedicado para o reino de Deus. Por esta razão, Jesus mesmo disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas vezes eu preciso de alívio? Ou seja, o crente que deixa de lado a vida de adoração, em breve deixará de lado a vida de consagração. Mas o problema é que você nunca se culpa, você tem que achar outros culpados pelo seu desânimo. Certo trenzinho, não há nenhuma criança aqui, né? Tá bom, Rafael, certo trenzinho estava lotado de roupas e de brinquedos para as crianças que moravam do outro lado da montanha. Tão pesado que estava o trenzinho, ficou atolado no lamaçal. Daí a pouco, passou um trem velho, enferrujado. Aí o trenzinho pediu ajuda para o velho trem, e o velho trem disse para ele que não tinha mais saúde, que não tinha mais força para empurrá-lo. E foi embora dizendo, não sou capaz, não sou capaz, não sou capaz. Depois passou um trem grande, novo e bonito, forte, mas também não quis ajudar o trenzinho atolado, pois afinal de contas, ele estava muito limpinho e não queria se sujar na lama. Finalmente, passou um trenzinho também pequeno e de cor azul. Ao ver o seu amiguinho atolado, logo lhe disse, olha, eu não sou grande,
eu não tenho muitas forças, mas eu creio que posso, eu creio que posso, eu creio que posso. E assim tirou o amiguinho do atoleiro. Nesta manhã, não importa o quão cansado eu esteja, você esteja, nós estamos, mas nós podemos estar até cansado da vida cristã, mas nós não precisamos desistir, porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Falta de força, e começa também com falta de visão. Verso 10 diz: e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Veja a falta de visão daquele povo. Esses homens ficaram olhando para o pó, ao invés de olhar para as paredes que já estavam sendo construídas. Eles estavam olhando para o presente, ao invés de olhar para o futuro. E alguns crentes são assim também, nesta manhã, ficam olhando para o dinheiro que está sendo doado, que está sendo usado, ao invés de olhar para a obra que está sendo realizada. Há pessoas que já foram embora desta igreja por causa de dinheiro. O tempo gasto nos cultos, quer seja de oração ou de adoração, ao invés de olhar para as bênçãos que são recebidas através de cada vez que nós nos reunimos em nome de Jesus. Fica olhando para o trabalho que dá sair de casa e chegar à igreja, ao invés de agradecer a Deus pela saúde, pela vida, para poder vir até a igreja. Fica olhando para os prazeres da carne deste mundo, ao invés da morte, que vai acontecer em breve, e da eternidade que nós vamos ter que enfrentar. O crente se desanima porque em algum momento ele perdeu a visão de Deus, ele perdeu a visão de si mesmo, e ele perdeu a visão deste mundo. Mas quem olha para Deus, quem conhece a si mesmo e quem conhece esse mundo, não abandona a Deus. Quando Isaías, o profeta, recobrou a sua visão de Deus, ele havia perdido a visão de Deus, mas quando ele a recobrou, olha só a reação dele: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isso aconteceu comigo nas conferências passadas, não me lembro se foi na sexta ou no sábado. Pastor José Infante terminou a pregação, eu estava no segundo banco, recobrei a minha visão de Deus, e eu vim até a frente e disse: pastor, faça o apelo, eu preciso me ajoelhar. Amém, irmãos? Faça o Senhor o apelo, eu preciso me ajoelhar. Começa com a falta de força, com a falta de visão, e termina com a falta de segurança. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Eles tinham medo de serem mortos. Medo é a estratégia do diabo. Medo é a estratégia do diabo. Muitos crentes deixam de servir a Deus por medo, principalmente do que as outras pessoas irão dizer e pensar e dizer. Elas sabem que estão sendo vigiadas, observadas, e preferem desagradar a Deus do que aos homens. Preferem desagradar a Deus do que aos amigos, aos parentes, pois elas sabem que os amigos e parentes jamais serão misericordiosos, mas Deus é misericordioso. Sabe, irmãos, eu tenho medo de muitas coisas nesta vida. Eu tenho medo de injeção. Quando eu vou tirar sangue, eu viro o rosto. Eu não quero ver aquela agulha penetrando a minha pele. Eu tenho medo de injeção. Eu tenho medo de altura. Quando eu vou num parque de diversões, parque de diversão, eu não aproveito muito, principalmente a montanha-russa. Eu tenho medo de inflação. Quantos têm medo de preços altos? Eu tenho medo da recessão econômica. Eu tenho medo de corrupção política. Mas há muitos anos eu decidi que eu não teria medo do homem,
Porque se eu tiver medo do homem, eu não tenho lugar no ministério, eu não tenho lugar na obra de Deus. Eu tenho medo é de Deus, amém, irmãos? Porque enquanto eu estiver agradando aos homens, eu vou perder meus filhos, eu vou perder minha família, eu vou perder meu casamento, eu vou perder a minha fé, eu vou perder a minha própria saúde. Mas enquanto eu estiver agradando a Deus, Ele vai cuidar de tudo isso para mim. Então trocar Deus pelo homem, jamais. Nem que este homem seja o meu próprio pai. Havia uma família na nossa igreja que vinha no culto de quarta-feira à noite, vinha no culto de domingo, de manhã, mas nunca podiam vir à noite, no domingo à noite. E um dia eu perguntei, por que vocês não estão vindo nos cultos de domingo à noite? Pastor, o meu pai, ele chega justamente na hora que nós estamos saindo para a igreja. E aí a gente fica sem graça e a gente acaba não vindo. Eu disse, convide o seu pai. Não, ele é muito católico, ele jamais viria conosco. Então diga para ele, papai, fica aí assistindo o Fantástico, daqui a pouco a gente volta. Então a filha resolveu convidar o pai. Pai, nós temos que ir para a igreja, o senhor poderia vir conosco? Não, filha, eu não gosto de igreja evangélica, você sabe disso. Tá, então o senhor não se importa de ficar sozinho? A gente volta mais tarde? Não, sozinho também eu não quero ficar. Então venha conosco. E ele veio. Não é que ele foi com ela? Naquela noite eu preguei uma mensagem, o nome dele era o Sr. Gerson. E o Sr. Gerson ficou me ouvindo, e depois que terminou o culto, ele me procurou lá fora. Eu pensei que eu ia apanhar. Ele estava bravo. E aí, sem exagero, me empresta os seus braços, Heitor, por favor, vem cá. Aqui, vem cá. Aí ele pegou os meus braços desse jeito, e ele me chacoalhou. Pastor Rômulo, não quero nunca mais que você fale de Cristo comigo. Eu pensei que eu ia apanhar. Eu tirei meus braços dele e disse, Sr. Gerson, não se preocupe, eu vou respeitar o senhor. Mas o senhor precisa de Jesus. O senhor vai morrer um dia. E se o senhor morrer sem Cristo, o senhor vai para o inferno. Aí eu pensei que eu ia apanhar de vez. Ele foi embora, eu fui embora. Segunda-feira de manhã, isso foi no dia seguinte. A filha me liga e diz, pastor, meu pai teve um infarto. Está no hospital, o senhor poderia visitá-lo? Claro. Corri para o hospital onde ele estava, todas as filhas estavam com ele, ele pediu para que elas saíssem do quarto. Me aproximei dele, ele estava humilde. Como diz na gíria, né? Pianinho, mansinho. E aí ele disse, pastor, eu tenho que pedir perdão pelo que eu fiz ontem. E ele quis confessar todos os seus pecados para mim, como se eu fosse um padre. Ele sabia que estava prestes a morrer e queria confessar pecados. Eu disse, não, Sr. Gerson, o senhor não confessa para mim, o senhor confessa para ele. E então eu preguei o plano de salvação, o Sr. Gerson fechou os olhos e recebeu Jesus Cristo como Salvador. Isso foi na segunda-feira, no sábado, ele partiu para a glória. Imagine se aquela filha tivesse tido mais medo do pai do que de Deus. Imagine se ela decidisse agradar aos homens, mais do que agradar a Deus. Teria custado a eternidade do pai dela. Por isso que eu sempre digo, medo é a estratégia do diabo. Israel encontrou a solução para o seu medo no verso 17. Cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. No meu caso, eu teria que segurar a arma com a mão esquerda, porque eu sou destro. E com a mão direita eu estaria colocando os tijolinhos. Deve ser muito difícil. Mas sabe por quê? Porque realmente Deus nos ensina que enquanto trabalhamos, precisamos vigiar.
Enquanto trabalhamos, precisamos vigiar. Então esses são os sintomas do desânimo. É falta de força, é falta de visão, é falta de segurança. Isso explica a nossa apatia espiritual, o nosso desinteresse pelas coisas de Deus. Mas a cura para o desânimo: não podemos fazer o que a Inglaterra fez durante a Segunda Grande Guerra Mundial para com os desanimados. O governo passou uma lei que mandava prender todos os britânicos que estivessem desanimados e desanimando os outros. Deus não age assim. Ao contrário, meus irmãos, Deus, através do seu amor infinito, nunca jamais despreza o desanimado. Antes, tenta encorajá-lo, tenta fortalecê-lo. Então, o que um crente desanimado precisa fazer para reaver a sua esperança? Porque é isso, desânimo é falta de esperança. Primeiro, reafirmar a sua fé. Quantos acreditam? Jesus Cristo é a única vida, digo amém. Isso é reafirmar a sua fé e rever as suas prioridades. É trabalho? É dinheiro? É lazer? É descanso? É prazer? É amizade? Ou é o reino de Deus e a sua justiça? Primeiro, reafirmar a sua fé em Deus foi o que Neemias ajudou o povo naquele dia a fazer. Neemias disse: não os temais, não temos nossos inimigos, lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Vamos ter fé. Lembre-se do que Deus é, Ele é grande e terrível. Lembre-se do que Deus tem feito. Basta olhar para o passado e ver o quanto Deus tem abençoado você e a sua família. Lembre-se do que Deus prometeu: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Reafirme a sua fé nesta manhã. E não seria uma má ideia reafirmar a sua própria salvação. Pois algumas vezes o desânimo nada mais é do que a própria falta da salvação. Eu, com 23 anos de idade, eu tive que lutar contra muitas dúvidas. E, consequentemente, eu busquei a salvação novamente. Hoje eu tenho certeza que eu já era salvo, mas naquele dia eu não tinha. Eu precisei reafirmar a minha salvação, pois eu não podia conviver mais com aquele desânimo, e muito menos com aquela situação. Então, nesta manhã, reafirme a sua fé em Deus. E, segundo, reveja as suas prioridades. Abra sua agenda e leia o que há dentro dela. O que você está buscando? O que é importante para você na vida? Veja, nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Eis aqui as prioridades de Neemias. Veja que a nossa prioridade deveria ser a de servir uns aos outros, e não a de sermos servidos. Viu lá no texto das palavras do pastor, quando diz que ao invés de nós desejarmos que a igreja nos ame e nos proteja, nós deveríamos amar a igreja e protegê-la. E consequentemente, quando fazemos isso, os resultados são justamente o que nós esperamos. A igreja acaba nos protegendo e nos amando. Então veja que a nossa prioridade deveria ser a de servir uns aos outros, e não a de sermos servidos. Todas as pessoas que entram na igreja para serem servidas, ao invés de servirem, irão se decepcionar. Enquanto achamos que todo mundo nos deve algo, sempre seremos pessoas derrotadas. Jesus, nosso exemplo maior, deixou de comer para evangelizar uma mulher, a mulher de Samaria. E você se lembra o que aconteceu? A cidade inteira foi salva. A cidade inteira se converteu.
Jesus deixou de dormir para orar pelos seus amigos. Deixou de descansar a fim de pregar a palavra de Deus. E deixou de viver a fim de nos salvar. Então tudo que Jesus fez foi sempre pensando nos outros. Como que eu poderia terminar este estudo? Deus promete nos tirar do desânimo. Como? Veja o que diz 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e... O desanimado não é firme, muito menos constante. Ele é como as ondas do mar. Sempre abundantes. No quê? Na obra do Senhor. Por quê? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo bem, nós ouvimos a Márcia dizendo: eu agradeço a Deus que todos os meus familiares são salvos. Meus filhos, minhas noras, eventualmente meus netos. Mas por quê? Porque um dia ela teve um marido. Ele era firme, ele era constante, e ele era abundante na obra do Senhor. Nada disso aconteceu de graça. Mas o marido da Márcia só é responsável pela primeira geração. Agora a primeira geração é responsável pela segunda geração. E se não for constante e abundante, como o pai, não vai ver os mesmos resultados. Quantos entenderam isso? Então preste atenção. Desanimados, não, não, não. Bem animados, sim, sim, sim.